Capítulo 40. Você que está sem Bíblia, levanta a sua mão, o diácono ele vai levar uma Bíblia aí para você. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pela sua presença. Isaías capítulo 40. Nós vamos ler apenas o versículo 3. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim: uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. E eu vou ler novamente. Uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto ao nosso Deus. Você que pode, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero orar por você. Pai, nós estamos diante do Teu Espírito, Senhor. Senhor, e nós estamos rendidos ao Senhor. O Senhor já se fez presente durante os louvores, durante as canções, os hinos que foram entoados ao Senhor nesse lugar. O Senhor já encontrou os corações, Senhor, que estão aqui. O Senhor já esquadrinhou o nosso pensamento, já viu as nossas intenções. Senhor, o Senhor já viu as nossas angústias, as tristezas, as nossas alegrias. O Senhor já viu o nosso cansaço, Senhor. Mas nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Nós estamos aqui porque nós entendemos o propósito do Senhor para as nossas vidas, Senhor. Nós estamos aqui porque o Senhor outra hora nos chamou quando ninguém mais acreditava em nós, Senhor. Já havia uma palavra do Senhor em nossa direção. Então, Senhor, nós nos rendemos ao senhorio do Senhor. Nós nos rendemos à sua palavra. Nós estamos aqui para te ouvir, Senhor amado. Eu peço ao Senhor que na medida em que as escrituras forem sendo expostas, o Senhor possa falar com o teu povo, porque essas ovelhas são tuas, Senhor. Senhor amado, elas são tuas. Senhor, eu me preparei, eu me disponibilizei, mas se o Senhor quiser, muda tudo, Senhor. Essa casa não é governada por homens, Senhor amado. Essa casa está rendida ao seu governo. Esta casa está rendida, Senhor, ao seu senhorio. Por isso, se o Senhor quiser, muda tudo, Senhor. Porque eu sou apenas um vaso de barro nas suas mãos, apenas um instrumento do Senhor. Então fala com o seu povo, Senhor, e nós te ouviremos. Nós nos rendemos ao Senhor. Senhor, desde já eu repreendo todo ladrão do entendimento. Eu peço ao Senhor, ó Deus vivo, envie anjos sobre esse lugar, para parar toda ação maligna, Senhor amado. Toda distração, Senhor, toda interferência nós já repreendemos desde já. E nós pedimos ao Teu Espírito mais uma vez, continua conosco, continua a falar aos nossos corações e continua a se fazer presente no nosso meio. É isso que nós te pedimos, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, esse texto que nós lemos aqui não é a centralidade daquilo que nós vamos focar. Nós iremos ir lá no Novo Testamento daqui a pouco. Mas eu precisava ler Isaías 40 e eu quero tornar a ler novamente. Diz assim o versículo 3: uma voz que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho para o nosso Deus. Aqui é uma palavra direcionada. Abre comigo o livro de Mateus, capítulo 3. Aqui é uma palavra clara, direcionada, irmãos. Preparem o caminho. Preparem o caminho no deserto. Abre comigo Mateus, capítulo 3.
E é interessante que Isaías, ele vai anunciar algo que nos cabe para as nossas vidas. Há uma voz que clama no deserto. Há uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para o nosso Deus. Presta atenção, irmãos. Você é a voz, mas o clamor vem do Espírito. Presta atenção, irmãos. Você é a voz, mas o clamor vem do Espírito. A voz ela passa, mas o clamor permanece o mesmo. E nós vamos ler o clamor permanecendo e prevalecendo aqui em Mateus 3. Lê comigo aí a partir do versículo 1. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este era aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Este era aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. A palavra ela transcendeu gerações. Ela passou e foi anunciada por Isaías, mas ela chegou em João Batista. Presta atenção no que eu vou te falar, irmãos. Mais uma vez eu torno a dizer: a voz ela passou, mas o clamor permanece o mesmo. E qual que é o clamor? Arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Preparando o caminho, preparando as estações, preparando o coração dos homens a um só clamor do Espírito. E Ele está clamando essa noite: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Qual que é o clamor? O arrependimento verdadeiro. Qual que é a voz? É João Batista? Sim, mas não parou nele, irmãos. João passou, mas Deus está procurando vozes que vão anunciar um clamor do Espírito. Pessoas que vão amar, pessoas que vão clamar a vontade de Deus e preparar o caminho do Senhor. Porque preparar um caminho, presta atenção, não se distraia, não é só anunciar o Evangelho, é romper com os obstáculos, é quebrar barreiras, é preparar um povo, porque a chegada do Senhor é próxima. Dentro desse contexto, abre comigo aí João capítulo 1. Eu quero ler para nós entrarmos na introdução daquilo que vai ser falado essa noite. João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 19. Diz assim o texto: este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então quem é você, João? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele disse: não sou. Finalmente perguntaram: então quem é você? Dê-nos uma resposta para levarmos, para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? Então João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Eu sou a voz do que clama. João era só a voz, irmãos. O clamor é o Senhor, é o próprio Senhor. Imagine dentro desse cenário, aqui nós estamos falando de um povo que estava esperando por algo que ninguém nunca viu. Eles ouviam falar sobre o Messias, sobre um rei, sobre o Salvador, mas ninguém sabia quando ele viria. Ninguém sabia quando ele iria chegar. Ninguém sabia os tempos, as épocas. Todos se levantavam pela manhã e viviam as suas rotinas naturalmente, como se a promessa estivesse sempre longe demais, como se o céu estivesse em silêncio.
Era o tempo transitório, onde Deus não falava mais, aonde cerca de 400 anos não se ouvia mais. Era um tempo onde parecia que os céus estavam de bronze, até que no meio do deserto surge um homem estranho. Até que no meio do deserto surge um homem que não quer a plataforma, não queria os palcos, não queria os reconhecimentos, não tinha um pedigree, não tinha uma naturalização, não tinha os estudos, não apresentava as suas credenciais, não apresentava o seu título escatológico, teológico, a sua carteirinha pastoral, não apresentava a placa de uma igreja, não vestia um terno bonito, uma gravata bonita, não vestia roupas da época. Irmãos, a Bíblia diz que ele se vestia com pele de camelo, comia mel e gafanhoto, mas ainda assim multidões corriam para o deserto só para ouvir uma voz. A voz de um homem, sim, mas o clamor é eterno. A voz era de um homem, sim, mas o clamor era eterno. Era um clamor que transcendeu da geração de Isaías até a vinda de João, e a palavra não morreu. Por que eu estou enfatizando isso? Porque você não recebeu uma promessa depois que você veio para a igreja. Você só nasceu porque Deus já havia te prometido algo antes do ventre da sua mãe. Há uma promessa sobre nós, irmãos. Há uma promessa sobre a sua vida, sobre a minha vida. Você não faz parte da igreja Jesus Cristo é o Senhor porque você gostou do nosso culto. Você faz parte dessa comunidade porque Deus já tem um propósito para você aqui dentro. Você não caiu por acaso aqui dentro. Você não veio para cá porque o seu marido veio para cá e de repente você teve que vir para cá para acompanhar o seu marido. Você veio para cá porque há uma palavra sobre a sua vida. Presta atenção. E você não recebeu essa palavra depois que você veio para cá. Você só nasceu porque já havia essa palavra. Por quê? Porque nós só fomos gerados por conta da palavra. João, ele era um homem diferente, irmãos. Porque todo mundo corria dos templos e ia ao deserto? Porque João tinha autoridade no Espírito. Porque ele carregava a unção que o Senhor derramou sobre ele, mas não só carregava, ele liberava. Ele era a voz. Por que eu estou falando isso? Porque você é a voz dos nossos dias. E o Espírito está procurando pessoas que querem clamar, pessoas que vão se dispor ao clamor. João não queria aplausos, João não queria shows, João não queria agradar as pessoas, mas o propósito de João era preparar o caminho para o Senhor. E o que é isso, irmãos? Isso é remover obstáculos dentro do coração do homem. Como que nós vamos fazer isso, irmãos? Não tem outro meio se não for pelo Espírito de Deus. Não tem outro meio. Não é a escatologia. Eu não estou pregando contra. Não é a teologia. Não é o bem conhecer. Porque o apóstolo Paulo vai falar que a palavra e o Espírito caminham juntos. Então não adianta o meu muito saber, a minha muita eloquência, se eu não for um crente fervoroso. Você vai apresentar um anel teológico, você vai apresentar a sua formação na faculdade, mas você não vai gerar transformação em vidas. Você não vai trazer o evangelho que é vida na vida. Você vai anunciar uma mensagem vazia, onde você fala de um Cristo que entrega um panfleto, que fala de um evento, que fala da placa da sua igreja, mas não revela o reino, não transforma a alma. O Senhor está procurando. Cadê as vozes? Cadê as vozes? Há palavras que já estavam sobre nós, mesmo antes de nascermos, e agora precisamos cooperar com elas. Diga amém por isso. Diga amém por isso. Fala para o seu irmão, você precisa cooperar
com a promessa de Deus. Como isso, Felipe? Me rendendo ao governo do Senhor, e me disponibilizando ao governo do Senhor. Presta atenção, não tem um método para você viver o seu ministério. Ele não vai conseguir sustentar ele por muito tempo, porque o que é natural não tem condição de sustentar o que é eterno. E o seu ministério é eterno. Os recursos vão ajudar, mas não vão sustentar. Os recursos vão ser ferramentas e vão contribuir, mas não vão sustentar o seu ministério. Você precisa entender que você precisa cooperar com o governo. Você precisa cooperar, eu preciso cooperar com a chamada de Deus para a minha vida. De que adiantou se Deus falou que eu era pastor lá atrás e eu estou correndo do pastoreio? Do que adiantou se Deus falou que eu era um intercessor, mas eu não quero buscar uma vida de oração? Do que adiantou se Deus falou para mim: você tem um dom de cura, e eu não tenho coragem de pôr a mão sobre o enfermo? Do que adiantou Cristo falar aí de por todo mundo, pregai o evangelho, mas não para por aí, fazei discípulos, mas eu não tenho coragem de assumir a responsabilidade de falar: sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Nós precisamos cooperar com a palavra que já está sobre nós. Você precisa, eu preciso. Vai custar, não é o nosso melhor, é o nosso tudo. O nosso melhor nós damos para o nosso patrão, e no fim do mês nós recebemos a recompensa por isso. Mas não vai custar o seu e o meu melhor, vai custar o meu e o seu tudo. O céu, a salvação, ela é de graça. É de graça. Mas a porta continua sendo estreita. O caminho continua sendo estreito. O que é isso? Vai custar o meu tudo. Vai custar o meu tudo. Lê comigo aí, João, versículo 23, capítulo 1, versículo 23. E respondeu João, segundo as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Entre o homem e Deus, entre eu e Deus, entre você e Deus, há obstáculos sim, há interferências sim. Quais são as interferências que o Senhor está tendo que lidar conosco? É o nosso orgulho, é a nossa autossuficiência em nós mesmos, é a nossa vaidade, são as nossas religiosidades, é o nosso pecado, é o nosso se acostumar com o sagrado. Há barreiras que estão formadas entre nós e Deus. Tem interferência, quer você reconheça ou não, quer nós reconhecemos ou não. Nós estamos reconstruindo o véu, irmãos. Talvez eu e você, por querer viver as nossas vontades, estamos, entre aspas, simbolicamente costurando o véu que Cristo rasgou. Quais são esses obstáculos? Eu já falei: o orgulho, é o pecado, é a autossuficiência, é a religiosidade, são corações endurecidos. Preparar o caminho é o mesmo que alinhar corações e não entreter pessoas. Alinhar corações. João não era o clamor, ele era a voz que clama. O clamor permanece, a voz pode até ser silenciada, mas o clamor do Espírito não para. Mataram João, mas o Evangelho chegou em mim e você. Porque o clamor não parou, irmãos. A sua perseverança no Evangelho hoje talvez alcançar uma geração daqui 20 anos, daqui 30 anos, talvez alcançar os seus netos, bisnetos, tataranetos. Talvez eles vão ouvir falar: meu pai foi um grande homem de Deus, meu bisavô foi um grande homem de Deus. Ou talvez eles vão ouvir falar: meu pai fez parte do maior esfriamento do Brasil. Meu pai fez parte do maior silenciamento do Evangelho verdadeiro no Brasil.
O que as próximas gerações vão ouvir? João foi um lugar onde Deus decidiu clamar na terra. Presta atenção, eu estou falando um lugar para eu e você entendermos que nós somos instrumentos. E se nós somos instrumentos, nós não conseguimos tocar sozinho. É Ele que conduz, é Ele que gera harmonia, é Ele que faz, porque tudo é por Ele, para Ele, por meio dEle. Por que eu estou falando isso? Porque eu e você, como instrumento, não temos como dar ordens a Deus. Se você e eu não se posicionar, Deus vai levantar outro. O evangelho não para. Se nós não aceitarmos a nossa vocação, está tudo certo, mas o evangelho não para. E Deus vai continuar. E talvez o instrumento vai estar empoeirado, talvez vai estar desafinado, talvez quando o olheiro for lá tocar, já não vai gerar harmonia, porque está empoeirado, está parado, está deixado de lado. Deus procura pessoas que vão ser a voz do céu para a terra. Quem vai ser essa voz? Territórios esperando por um João, o seu vizinho está esperando por uma voz, o seu familiar está esperando por uma voz profética. Não alguém que vai apresentar a placa dessa igreja, mas alguém que vai apresentar um reino eterno. Não alguém que vai apresentar mais um culto de domingo, mas alguém que vai sentar na mesa e revelar um evangelho poderoso. É isso que Deus tem para nós, é isso que Deus quer para nós. Há bairros esperando alguém remover os entulhos espirituais. Há muitos obstáculos, muitos entulhos, irmãos. Há muita interferência. Como assim, Felipe? Há muita interferência. João foi a voz que preparou o caminho para Cristo. Nós somos a voz que prepara o caminho para o mover do Espírito nessa geração. Olha para o seu irmão e fala para ele: prepara o caminho para a próxima geração. Felipe, mas como assim? É o Espírito que faz? Sim, mas como crerão se não há quem pregue? Como hão de crer se não há quem pregue? Como há de conhecer a Cristo se não há quem pregue? Antes de alguém ser voz, ele precisa ouvir o clamor. Ah, meu Deus do céu! Antes de alguém ser voz, ele precisa ouvir o clamor. Sabe o que isso quer dizer? Que eu e você somos o alvo de Deus nessa noite aqui. Antes de você clamar, Deus quer que você ouça Ele. Deus quer que você dê os seus ouvidos para Ele, não é para mim. Deus quer que você rasgue não as suas vestes, mas o seu coração. João, ele preparou o caminho. João, ele era a voz, chamado desde o ventre. Ele prepara o caminho. Jesus é o cordeiro e a mensagem. Presta atenção nisso aqui. João prepara o caminho. Jesus é o cordeiro, ele é a mensagem. Ele traz a verdade e revela ao Pai. Mas não para por aí. O Espírito faz a voz se multiplicar em milhares. Presta atenção, irmãos. O Espírito faz o clamor se multiplicar em milhares. O que é isso, irmãos? Atos capítulo 2. Daqui a pouco nós vamos lá. O clamor toma forma dentro das pessoas. O clamor permaneceu. Lembra do que eu falei? João era só a voz. O clamor é eterno. Jesus anunciou a mensagem e revelou o Pai, perdoou o pecado. Ele morreu, ressuscitou e não parou nele. Ele enviou o Consolador. Abre comigo aí, livro de Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. E daqui a pouco nós vamos para Atos. Oh Espírito Santo, a sua presença, Senhor. Deixa eu encontrar aqui, irmãos. Espírito Santo, Espírito Santo.
Mateus capítulo 28. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Versículo 18. A Bíblia vai dizer assim: obrigado, Senhor. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei para sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele estava indo, mas Ele enviou o seu Espírito, e por intermédio do seu Espírito Ele está conosco. Ele está aqui agora, irmãos. Ele está sondando o seu coração, e se você já está sendo convencido por algo aí, é Ele, não é o pregador, é Ele. Vamos ler de novo 20: ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele foi, mas não nos deixou órfãos. Voltando à linha de raciocínio, o clamor não morreu nem em João, nem em Jesus, e nem na igreja de Atos, e Deus continua procurando quem está disponível. Cadê as vozes que vão ecoar o céu? Cadê as vozes que vão fazer a vontade de Deus? Cadê as vozes que vão falar: eis-me aqui, Senhor? Eu quero abrir aspas antes de nós irmos para Atos, porque quando nós falamos e pensamos em eis-me aqui, talvez eu e você já vivemos cauterizados, e talvez automaticamente pensamos no templo, pensamos em servir, pensamos no nosso ministério aqui dentro. Talvez pensamos aí na nossa titularidade aqui dentro: eu vou voltar para o ministério de louvor, eu vou voltar para o diaconal, eu vou voltar para o kids, eu vou voltar. Lembra que nós já lemos aqui? João, ele não estava nem indo até os templos, ele foi para o deserto. O eis-me aqui, irmãos, talvez não vai começar a te levantar daqui de dentro. O eis-me aqui não vai te levar para o lugar que você e eu queremos, vai nos levar para lugares improváveis. Talvez o eis-me aqui não vai me levar de novo para o altar, mas talvez vai me levar lá para o meu vizinho. O eis-me aqui talvez não vai me levar de novo para a minha titularidade dentro da igreja, mas vai me levar a entrar lá dentro do caqui. Mas ninguém está comigo, não tem problema, o Espírito está lá. O eis-me aqui não vai te levar para o lugar que eu e você queremos estar, porque o maior sinal e a maior certeza que você está debaixo da vontade de Deus é você fazer o que você não quer. Deus vai te colocar, presta atenção, eu quero liberar isso sobre as nossas vidas. Deus vai nos empurrar para lugares que nós não queremos. Vai servir o morador de rua, vai lavar privada, vai socorrer os órfãos, vai socorrer as viúvas, vai socorrer os aflitos. Deus vai nos tirar dessas cadeiras, irmãos. Deus vai nos tirar do conforto do templo. Em nome de Jesus, que caia sobre nós, que caia sobre nós, que tenha espinhos nessas cadeiras. Quando você for sentar, eu sentar aí nesse lugar, o Espírito de Deus nos lembre. Talvez a sua vizinha depressiva poderia estar aqui. Talvez aquela pessoa que você sentiu vontade de falar de Jesus e você não conseguiu, deixou para amanhã. Talvez ela poderia estar nesse lugar vazio aí do seu lado. Que o Senhor nos leve para esse lugar. Você não pode ecoar algo que ainda não encontrou, não entrou no seu coração. Primeiro Ele te encontra, depois Ele faz através de mim, de você. Nós somos o alvo do Senhor essa noite, irmãos. Sim, durante a caminhada você foi o alvo de Deus e talvez você não se sensibilizou a isso. Talvez olhou a Bíblia como um livro histórico. Talvez você está aí mastigando o que você quer e o que você não quer você descarta. Presta atenção, nós não estamos no cinema para escolher o que nós queremos. Palavra de Deus é palavra de Deus.
Independente se é de acordo ou não, palavra de Deus é palavra de Deus. Eu não vou me escolher uma parte da mensagem que agrada ao meu ego. Eu vou ver a palavra de Deus me transformar por dentro. O evangelho não é sobre o que me agrada, senão eu estou vivendo o que o apóstolo Paulo nos anunciou. Eu escolhi um Deus para mim mesmo, aonde as pessoas pregavam o que eu queria ouvir, de acordo com aquilo que agrada ao meu coração. Vou falar algo para você, irmãos. Deus não está aqui para me agradar, para me agradar. A verdade do evangelho, ela não vai ser negociada. Se nós enterrarmos o nosso talento, Deus não vai negociar. Deus não vai negociar. Não despreza o Espírito, não zomba do Espírito, não brinca com o Espírito. Da mesma medida em que Ele está entre nós, Ele pode nos abandonar as nossas paixões. Da mesma medida em que Ele esquadrinha, te perdoa, te ama, te chama para o seu ministério, Ele pode me abandonar e te abandonar nas suas paixões. Ai do homem que cai nas suas paixões, que é entregue por Deus nas suas paixões. Já parou para pensar que é perder o controle da própria vida? É ser governado pelo dinheiro? É ser governado pelos sonhos? É ser governado pelos desejos? É ser governado pelo sofá? É ter vontade de sair do lugar e não conseguir? Às vezes não se trata mais de guerra espiritual, às vezes se trata de um abandono do Espírito, porque Ele é uma pessoa, Ele merece honra, Ele merece reverência, Ele merece, irmãos, toda honra, reverência, amor, da minha e da sua parte. O que nós seremos, como nós seremos lembrados. Tem uma frase que o meu pastor, ele sempre fala, e é uma realidade: pior do que morrer é viver sem entender o propósito. Nós não podemos silenciar a chamada de Deus para as nossas vidas. Nós não podemos silenciar a palavra de Deus. As próximas gerações vão ouvir falar de nós, irmãos. A questão em si é: seremos lembrados como cristãos ou como pessoas que fizeram parte de um esfriamento? Primeiro, presta atenção nisso aqui. Primeiro nós ouvimos, depois somos levados pelo Espírito a crer, depois nós vamos começar a testemunhar. Irmãos, nós estamos silenciando o céu, sim. Eu e você precisamos reconhecer isso. Sabe por quê? Nós não temos nem coragem de testemunhar o que Cristo fez por nós. Nós não conseguimos mais lembrar de onde Ele nos tirou. Nós não conseguimos falar para aquela pessoa: ei, Jesus me salvou, cara. Ei, Jesus, Ele me encontrou. Eu era um alcoólatra, eu era um viciado, eu estava perdido. Ei, eu era um prostituto. Nós não conseguimos testemunhar porque temos crise de identidade. Nós queremos um Deus que nos abençoa, mas de acordo com a nossa vontade. João removeu obstáculos fora do homem. Jesus, ele removeu o pecado de dentro do homem. O Espírito remove o medo e envia o homem. A oração dos apóstolos, irmãos, era uma só: nos dê ousadia, intrepidez, encorajamento para continuar anunciando o seu evangelho. O Espírito, ele remove o medo. Sabe aquela coisa de que: eu não sei falar, eu não consigo, como eu vou pôr a mão do enfermo se ele não for curado? Mas e aí? E a minha reputação? Quando o homem está cheio do Espírito, ele não pensa na sua imagem. Ele vai fazer a vontade de Deus, independente do que as pessoas pensam dele. Só que deixa eu te falar algo: a vontade do Espírito, presta atenção nisso. A vontade do Espírito, ela testifica. A vontade do Espírito não vai te levar a ser uma casa rebelde. A vontade do Espírito não vai te levar a ser uma pessoa que quebra princípios de direção. O Espírito, ele trabalha com ordem. O Espírito trabalha com decência. O Espírito trabalha com obediência. O Espírito trabalha com princípio. Presta atenção, nós infelizmente nos tornamos pessoas
que estamos quebrando princípios e querendo ser cheios do Espírito. Os homens de Atos dos apóstolos viveram tudo que viveram, não foi por uma metodologia, por isso que ninguém consegue repetir, porque querem buscar os métodos. Os homens viveram o que eles viveram em Atos, porque eles se submeteram em obediência a uma ordem: ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Detalhe, no livro de Mateus nós vemos que Jesus fala assim, eu já dei a vocês autoridade e poder para expulsar os demônios, curar os enfermos, sarar os leprosos, e de pregar. E nós vemos no 28, Mateus 28, Jesus falando: vai e prega. Beleza, irmãos, eu estou com a ordem, estou com a direção. Mas em Atos capítulo 1 tem uma outra direção. Ele ficou 40 dias lá com aqueles irmãos, falando sobre as coisas do reino de forma clara. Não tinha mais parábolas, irmãos. Não tinha mais parábolas. Já parou para pensar nessa conversa? Olha o resultado de Atos. Você vai ver o princípio dessa conversa. Irmãos, tinha a revelação do reino, a revelação do coração do Pai. Eles já estavam com autoridade, eles já eram constituídos discípulos, eles já tinham ordenanças. Mas quando Jesus falou assim, ficar em Jerusalém, eles não desviaram a rota, eles se submeteram em obediência. Então, ou seja, o poder do Evangelho não se revela no meu método, na minha eloquência, se revela na minha obediência. Se revela na minha obediência. Eu quero ler isso aqui. João remove obstáculos, confronta pecado, alinha corações, mas não dá poder para ser transformado. Eu vos batizo com água, mas depois de mim há de vir um que vos batizará com fogo e com espírito. Irmãos, João, ele tinha unção, ele carregava o poder, a autoridade, mas ele não tinha poder de transformar os irmãos. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que revela o coração do Pai. Ai, meu Deus. Filipe olha para Jesus confuso e fala: nos revela o Pai. Jesus fala para ele: olha para mim, Filipe, você está andando comigo tem 3 anos, cara, você não entendeu? Olha para mim. Quem olha para mim, quem vê a minha obediência, vê o Pai. Como assim, irmãos? Jesus sabia que João não era digno de batizar ele, mas ele fala: para que se cumpra o que está escrito. Jesus sabia que se ele quisesse ele pularia do monte, mas estava escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus sabia que o governo que Satanás estava oferecendo já era dele, mas mesmo assim ele olha para Satanás e fala: adorarás somente o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestará culto, e somente a Ele. Jesus sabia que ele poderia, se ele quisesse, expulsar Satanás da sua presença ali, mas ele se submeteu à tentação, porque ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Então o grande feito e a grande miraculagem de Jesus era se submeter à palavra de Deus. A grande estratégia do Evangelho que as pessoas apresentam, eu posso falar para vocês, não passa de puro engano, porque o Evangelho é simples, puro, ele exige prática e vida na vida, vida na vida. Jesus revela o Pai, Ele é a palavra viva. Vamos lá em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, eu vou estar lendo. Leia aí comigo o versículo 4 e o 5. Diz assim: certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa de meu Pai, do qual eu lhes falei. Pois João com água os batizou, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus.
Há uma ordem, irmãos. Há uma ordem. E os discípulos, eles não questionam. Eles poderiam falar, mas você falou lá atrás que já era para nós anunciar o Evangelho, mas eles não questionam, eles se submetem. O céu trabalha com obediência. Fala para o seu irmão, o céu trabalha com obediência. Nós falamos que João anunciou e preparou o caminho, removeu os obstáculos, tirou o orgulho, tirou a religiosidade, pregou contra um sistema. Jesus revelou a palavra viva, o coração do Pai. O Espírito, Ele habita dentro do homem, dá poder e ousadia. E agora sim, nós nos tornamos testemunhas dele. E agora sim, vamos continuar a leitura, versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: é neste tempo em que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas, mas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. Vocês serão as minhas testemunhas. Vocês serão as minhas testemunhas. A ordem até então era: ide e fazei discípulos, expulsem os demônios, curem os enfermos. A ordem até Mateus era isso: batizem eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora nós já estamos lendo que há uma direção: vocês serão as minhas testemunhas. Vocês serão as minhas testemunhas. Mas olha o processo: para ser testemunha precisava ser cheio do Espírito. Porque por muitas das vezes nós oferecemos eloquência e não poder, porque queremos falar do Evangelho sem o Espírito. Queremos falar do Evangelho sem a presença de Deus. Queremos naturalizar como se fosse a conversa da noite, do dia, com os nossos amigos, patrões. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Irmãos, esse percurso aqui que esses homens fizeram, de Jerusalém a Roma, dava cerca de 3.000 quilômetros. O Evangelho rompeu barreiras. O Evangelho rompeu barreiras. Começou nos judeus, porque era bíblico, a salvação tinha que vir de lá. Mas rompeu barreiras, chegou aos confins da terra, transcendeu gerações, e Ele está operando até os dias de hoje. E o céu está procurando aonde estão as vozes. Aonde estão as vozes? Aonde estão aqueles que vão clamar a vontade de Deus? Presta atenção, João prepara o caminho, Jesus é o caminho, mas ninguém consegue andar nesse caminho sem o Espírito Santo de Deus. Ninguém consegue andar nesse caminho, ninguém consegue estar em Cristo sem o Espírito. Você entende a importância do Espírito? Você entende que não é primeiro, segundo, terceiro? Você entende que primordial na sua vida é o Espírito? Você entende que Ele está aí agora, no seu coração, ministrando você? E de repente, talvez, de acordo com aquilo que você está questionando da palavra, a Bíblia diz, irmãos, que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito. Se você rejeitou a palavra, você não me rejeitou, você rejeitou Ele. Se você rejeita o pregador não está nem aí para nada. E nem Deus para o pregador. Ele não passa de um verme de Jacó. É pó e vai voltar para o pó. E não importa. A mensagem está sendo pregada, a semente está sendo liberada, a terra boa está recebendo e vai florescer. Mas o problema está quando nós somos aquela terra com os pedregais, onde nós vamos para o culto, na alegria, recebemos a palavra, mas os cuidados e os prazeres nossos e do mundo matam a semente do Evangelho. Quantas e quantas vezes nós estamos matando o nosso chamado porque temos desejos mundanos?
porque temos sonhos que colocamos acima de Deus na nossa vida. Presta atenção, não estou pregando contra sonhar, mas a questão é, o seu sonho tem o devido lugar no seu coração. E se ele está interferindo no seu chamado, não é de Deus esse sonho para a sua vida. Se o seu trabalho está interferindo na sua vida com Deus, cuidado, o Espírito é uma pessoa. Cuidado, se o Espírito nos tratar da forma como nós estamos tratando Ele hoje, o que seria de nós? Teria perdão? Teria culto? Será que teria livramento? Se o Espírito nos tratasse como nós tratamos as Santas Escrituras, o que seria de mim e de você, irmãos? Será que quando nós pedíssemos socorro, Ele ia falar, hoje não, amanhã? Porque nós olhamos à noite e falamos, amanhã eu leio a Bíblia. Não vou orar hoje não, que eu estou cansado. Deus entende. Não vou jejuar não, porque Deus sabe, né? A carne é complicado. Mas hoje eu estou tão cansado, não vou para o culto não. Por que eu estou dando esses exemplos? Porque é um encaixe da nossa vida. Mas Deus entende a minha hora extra, né? Eu preciso pagar alguns boletos, eu quero comprar minha casa, eu quero comprar meu carro, eu quero conquistar. E depois, quando nós infelizmente viermos a morrer, nós pega tudo e leva para o céu, irmãos, e vê se entra lá. Aí nós pega tudo que é material, tudo que é bem, tudo que nós passamos a nossa vida inteira correndo atrás. Irmãos, presta atenção, tudo que nós passamos a nossa vida inteira correndo atrás, aí nós pega, leva junto para o caixão e tenta levar para o céu. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Não estou pregando contra os bens materiais, não estou pregando contra isso, mas isso tem o seu devido lugar no seu coração. A Bíblia diz assim: seguir primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia diz assim: se o Senhor, o nosso Deus, veste os pássaros, dão a eles de comer e de beber, dão a casa para ele, quanto mais a vocês. E aí a Bíblia vai dizer assim: vocês sendo maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o seu Pai que está no céu. Por acaso, se eu e você pedirmos pão para Ele, Ele vai nos dar pedra? Aí a Bíblia diz assim, que aqueles que obedecem ao Senhor e a sua palavra, não é Ele que vai correr atrás das bênçãos, é as bênçãos que vão correr atrás dEle. Já pensou, irmãos? De repente chega um varão lá, bate na sua porta: varão, Deus falou que eu preciso te dar um carro, porque você precisa ir para outras cidades para pregar. Varão, Deus falou para mim que eu preciso te dar aquela casa lá que está lá, que eu estava fazendo para ter um aluguel, uma renda extra. Pega lá, porque você tem muito a servir aqui. Irmãos, eu ainda não vivi essa graça, mas eu creio que eu vou viver. Mas eu ando perto de pessoas que viveu, e eu quero testemunhar em cima desse altar. E na mesma proporção que a pessoa ganhou um carro, ela tem um carro. Meu Deus, porque o coração não está apegado nas coisas, está apegado no reino do Senhor. As coisas materiais, os sonhos, têm o seu devido lugar. Vou dar continuidade na mensagem. Existe uma diferença entre ouvir uma voz e se tornar um clamor na terra. E é por isso que antes de Jesus subir, Ele não mandou ninguém sair pregando, Ele mandou esperar pela promessa, esperar pelo revestimento, esperar pelo fogo, porque João prepara o coração, Jesus revela o Pai, mas o Espírito é quem capacita o homem. E há uma ordem entre nós, irmãos, há uma ordem de Deus entre nós. Tem uma pergunta, mas também tem uma ordem. Para quem respondeu a pergunta, onde estão as vozes, tem uma ordem: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto sejais revestidos de poder. Felipe, a minha Jerusalém, a igreja talvez é o seu quarto.
Felipe, a minha Jerusalém é os templos, talvez é o altar. Felipe, a minha Jerusalém é nos grandes palanques, talvez é aos pés de Jesus quebrando o vaso de alabastro. Ficar em Jerusalém. E por que a ordem é essa? Porque não dá mais para nós anunciar o Evangelho sem o Espírito. Não dá mais para nós falar do Evangelho como se fosse o jornal das 7. Não dá mais para nós chegarmos nas pessoas e falar: vamos lá na nossa igreja, que tal pessoa vai estar pregando. Vamos lá na nossa igreja que o meu pastor vai pregar. Vamos lá na nossa igreja que hoje a minha pastora vai pregar. Aquela mulher tem uma unção. Ah, meu Deus do céu. São dias, irmãos, que nós não vamos precisar trazer as pessoas para o pastor vir pôr as mãos e curar. Presta atenção no que eu quero liberar sobre você. São dias em que Deus vai te enviar e você vai pôr as mãos, e você vai ser o canal de cura, e você vai ser o canal de libertação, e você vai ser o canal de libertação, de cura, de restauração. É isso que Deus está falando. O processo para quem vive o Evangelho: primeiro ouve o clamor, pregação, a palavra, entre a conscientização das barreiras internas. Eu tenho certeza que o Senhor já te mostrou as barreiras que estão aí dentro de você. Não foi eu, foi o Senhor. Eu tenho certeza que Deus já te lembrou dos seus pecados, das barreiras, do ego, da religiosidade. E eu tenho certeza que Ele já está colocando no seu coração o desejo de rasgar o coração e de falar: Deus, eu me rendo ao Senhor. Porque o Espírito Ele trabalha, irmãos, não é como eu. O Espírito Ele trabalha, não é como o pastor. O Espírito Ele trabalha, não é como esses ministros que chegam aqui aos domingos às 3 da tarde para se preparar para a adoração. Ah, irmãos, a Bíblia diz que o Espírito trabalha, Ele não dorme, Ele não descansa. A Bíblia diz que Ele trabalha com gemidos inexprimíveis. Eu vou traduzir isso para nós. Quando você está falando assim: ó, eu não quero mais a igreja, Ele está falando assim: Pai, tem misericórdia. Não é isso que Ele quer, não, é porque Ele está cansado. Perdoa Ele não sabe o que Ele fala. Com gemidos inexprimíveis, irmãos, eu imagino o Espírito clamando ao Pai, clamando a Cristo. Jesus, apresenta Ele diante do Pai. Apresenta, porque você é o nosso advogado deles. Apresenta. Ele não quer parar, Ele só está cansado. Ele só precisa comer pão, beber água. Ele só precisa do bálsamo fresco. A Bíblia diz que é com gemidos inexprimíveis que Ele trabalha. Ele trabalha, Ele libera perdão, Ele nos leva à reconciliação com o Pai, Ele nos leva ao novo nascimento. João capítulo 3, Jesus vai confrontar Nicodemos: aquele que é nascido da carne é da carne, mas aquele que é nascido do Espírito, ele é Espírito. Depois que eles são cheios do Espírito, o Senhor já tinha trabalhado a identidade, o propósito, o testemunho. Só então alguém passa de alvo da mensagem para porta-voz da mensagem. Hoje talvez nós entramos nesta casa e viemos mais uma vez só para ouvir. E viemos mais uma vez só para fazer parte de um culto, numa performance. Mas Jesus, Ele quer nos transformar. Jesus, Ele quer nos libertar de nós mesmos. Jesus quer nos curar da nossa carnalidade. Jesus quer nos sarar nessa noite da nossa lepra. Jesus quer nos libertar do nosso ego. Jesus quer colocar as coisas como devidas no seu lugar, porque Deus não é um Deus de performance. Feche seus olhos aí, em nome de Jesus. Todo mundo, feche os olhos. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa Ele te mostrar, deixa Ele organizar a casa. Você sabe o que você negociou do Evangelho. Você sabe os princípios que você quebrou. Você sabe que você estava se tornando uma casa rebelde. Espírito Santo de Deus, visita o coração dessa pessoa agora, Senhor. Nós precisamos dessa visitação.
Nós entregamos os nossos corações, nós entregamos, Senhor amado, e pedimos ao Senhor, porque Tu és o olheiro. Quebra-nos, Senhor, realinha todas as coisas. Senhor, realinha todas as coisas. Esse irmão não se distrai, o Senhor está falando com você aí. Oh Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos espirituais, mostra a nossa negligência, Senhor. Mostra a minha negligência, a negligência do meu povo que está nessa casa. Oh Espírito Santo, nós temos fama de quem está vivo, mas estamos mortos. Mas nós cremos, Senhor, que o Senhor é o Deus da ressurreição. E pedimos ao Senhor, faz de novo. Faz de novo. Faz de novo, Senhor. Nós não vamos mais recordar das cinzas, nós vamos pôr lenha no altar, nós vamos limpar o altar, nós vamos preservar a presença do Senhor. Senhor, cuide as nossas vidas, Senhor. Deus, eu quero morrer por esta causa. Senhor, eu quero viver, eu quero ser a voz, eu quero viver essa palavra que está transcendendo de geração. Espírito Santo, irmãos, eu preciso continuar a mensagem. Hoje talvez você só veio ouvir, mas Jesus quer transformar quem ouve em alguém que ecoa um som. Jesus quer transformar alguém que ouve em alguém que ecoa o som da eternidade. Você nasceu por uma palavra, você não recebeu a palavra quando você virou crente. Meu Deus, Jesus, Ele quer quem recebe, quer transformar-nos em quem recebe, em alguém que anuncia. Ele quer que quem esteja morto seja cheio do Espírito e avivado. Essa palavra não é para quem faltou nesse culto. Deus trouxe pessoas específicas, porque Ele quer fazer em mim e em você. Preparem o caminho, limpe o coração. Entrem no caminho, entreguem o coração ao Rei. Como ministro do Senhor, eu venho me humilhar e fazer um apelo. Entreguem o coração ao Rei. Entreguem o coração. Rasguem não mais as vestes, mas o coração. Humilhem-se novamente, confessem os seus pecados, larguem a rebeldia. Volta. O princípio que você abandonou, volta. Deus não mudou. Aquele princípio não era de homens. Espírito Santo de Deus, entreguem o coração ao Rei. João preparou um caminho. Arrependam-se, endireitem as veredas. Jesus, Ele fez o convite: sigam-me. Ei, Jesus te chamou. Lembra do começo da sua conversão? Sigam-me. Sigam-me. Eu te amo, filha. Eu te amo, filho. Eu te amo, filha. Ele não falou eu te amo, pastor. Ele falou eu te amo, filho. Você não é aquilo que você faz. Você não é aquilo que você faz. Mas você está debaixo de uma palavra. E
Ele está falando hoje: eu te amo, filha, eu te amo, filho, eu te amo. Ele fez o convite: vem, vem que eu quero te curar, vem que eu quero te salvar, vem porque a sua casa vai viver no meu altar. E aí nós corremos para a presença dele, mas não parou por aí, porque aí ele enviou o Espírito, e aí o Espírito, ele está nos capacitando. Ei, lembra quando você não falava em línguas estranhas? E aí você buscava ele porque você queria ser edificado em Espírito. Lembra quando você falava assim: Senhor, eu quero pôr a mão sobre o enfermo. Senhor, eu quero ser o mensageiro da sua palavra. O Espírito não esqueceu esse clamor. E aí ele desce, nos capacita. E hoje ele está falando para você: ei, vem ser minha testemunha de novo. Hoje ele está falando para mim e para você: volta a falar daquilo que te salvou. Volta a se relacionar, não com a religiosidade, mas com o Pai. Volta a ter prazer na minha presença. Lembra quando você não olhava o jejum como um peso? Lembra quando você queria estar na Bíblia a todo momento? Lembra quando você queria subir o monte pelo menos todos os dias da semana e você não cansava porque você queria Ele? Você queria Ele. Vocês serão as minhas testemunhas. Sabe o que Deus me lembrou quando eu estava sendo ministrado por essa mensagem? Que no começo da minha conversão, eu ia para as vigílias na sexta. Eu fazia parte de nada. Eu não fazia parte de nada. Não tinha nem grupo de jovens. Foi surgir com o tempo. E aí nós íamos para a vigília na sexta. E aí de repente, presta atenção, não se distrai, nós começávamos a buscar. As vigílias começavam, que de repentemente era 1, 2 da manhã. Nós não tínhamos mais o que falar, mas ele estava lá. Nós não conseguíamos dormir, porque a presença dele era notável. Nós não conseguíamos falar de outra coisa. Quando não tínhamos o que falar, nós falávamos: olha que culto poderoso. Nossa, mas Jesus salvou. Presta atenção no que eu estou testemunhando para você. E aí, naquele anseio pela eternidade, de repente, o que era a vigília de sexta, nós falamos: vamos fazer mais uma vigília, vamos fazer quarta-feira. Todo mundo trabalhando, tá? E aquela mesma eternidade germinando dentro do nosso coração. De repente, quarta e sexta não fazia mais sentido para nós. Vamos fazer dia de segunda. Segunda, quarta e sexta tinha vigília. E aí tinha um grupo de jovens que era meio apaixonado por Jesus. A casa dos pastores no Eldorado não estava nem ocupada ainda. E aí nós chegamos no nosso pastor e falamos assim: pastor, cede lá a parte de cima, porque nós queremos orar na parte da tarde. Aí de repentemente era oração toda a tarde, das 2 às 4 da tarde. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Oração das 2 às 4 da tarde. Felipe, era pesado? Não era pesado, porque era pesado enquanto nós estávamos olhando para as coisas naturais, para os compromissos naturais, para aquilo que eram as minhas expectativas naturais. Mas quando nós começamos a nos relacionar com a eternidade, era algo que era leve. Aí na segunda-feira nós chegávamos na vigília, na terça-feira de manhã, porque nós não íamos embora para casa no meio da noite.
Quando dava 4, 5 da manhã, nós falávamos assim: William, vamos adorar só mais um pouquinho, porque está muito bom. Ele está aqui entre nós. Teve dias, irmãos, que teve irmãos que chegou atrasado no serviço, e eles entravam 8 horas da manhã, porque nós começávamos a adorar. Já não lembrava do tempo, já não lembrava do cansaço, já não lembrava da fome. Nós estávamos com Ele, e nós queríamos Ele, porque Ele é o nosso alvo. Sabe o que Deus me lembrou? Eu quero que você queime novamente nessa mesma intensidade. Sabe o que Deus falou para mim com essa mensagem? A voz, o clamor ainda continua. E aí, está disposto? Foi o que Deus falou para mim. E aí, está disposto? E aí, está disposto? Limpa o altar, porque eu te chamei de filho. Sabe o que Deus está falando para você? Não é para repetir atos do passado. Limpar o altar. Talvez você vai fazer vigília segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Talvez você vai fazer jejum segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não sei, irmãos. Para cada um Deus tem uma porção. Mas eu quero falar algo para você nessa noite. Ei, presta atenção. Eu quero fazer um apelo e já encerrar. É necessário voltar, porque a palavra já está sobre você. A palavra já está sobre mim, sobre você. Ai, meu Deus. Ei, vai dar tudo certo. Fica com medo da caverna. Perdão, fica com medo das pessoas, não. Sai dessa caverna aí. Sai desse lugar, Elias. Sai desse lugar, Elias. Porque eu te chamei para ser meu filho e minha filha. Sai que eu sou Robacama Súbia. Você é meu. Você é meu. E me chamarão de Senhor. E me chamarão de Senhor. Quem quer entregar o orgulho nessa noite? Quem quer entregar o orgulho, remover a religiosidade, remover os obstáculos? Quem está disposto a ecoar o céu? É a pergunta de Deus para nós hoje. Quem entrega o orgulho hoje? Ei, quem entrega a religiosidade hoje? Ei, quem entrega a vaidade? Quem entrega o ressentimento hoje? Deus é tão fiel que Ele não deixou me visitante hoje, porque é um concerto para nós. Ei, Deus está falando. Entrega hoje. Entrega o pecado no oculto. Entrega a rebeldia do coração. Deus está falando para nós. Quem está disposto? Eu não vou convidar você para vir aqui na sua particularidade com o Espírito Santo. Xarabacalabassúbia. Na sua particularidade com o Espírito Santo. Na sua particularidade com o Espírito Santo. Xarabacalabassúbia. Qual é o som, Senhor, que o Senhor quer que a terra ecoe para o céu? Qual que é o som, Senhor? Nós estamos aqui para dar uma resposta.
se revela. Porque quando Isaías se expôs, oh meu Deus do céu, na medida que Isaías se expôs, e eu só tenho uma pergunta, você vai responder no seu íntimo. Quem deseja ser um lugar de Deus, aonde o Senhor vai clamar na nossa geração? Porque o céu está vendo a sua resposta e agora. Feche seus olhos e não se distrai com ninguém. O céu está assistindo a sua resposta e agora. Desenterra o talento. Desenterra o talento. Esse é meu sonho. Quando de dentro eu abro a porta. Quando de dentro eu abro a porta. E esse é meu sonho. Quando de dentro eu abro a porta. Quando de dentro eu abro a porta. Como eu amo seu nome. Irmãos, Tens um nome mais lindo que eu Elias conheço. procurou Deus no fogo. Elias procurou a Deus no terremoto. Elias procurou a Deus nos trovões. Mas ele viu Deus na brisa suave. Seu nome. Ele viu Deus na brisa suave. Eu amo seu nome. Não duvide, é o Espírito que está pairando aí sobre você agora. E na medida em que você respondeu aos céus, presta atenção, os céus vai se mover em seu favor. Seja curado agora, feche seus olhos, em nome de Jesus. Seja curado agora de todo o trauma que te tirou da vida com Deus. Fez uma cruz. Seja liberto agora. Nele deu trono para Ei, seja purificado em nome de Jesus. Essa lepra que está aí dentro, seja purificada agora Deus fez uma cruz. em nome de Jesus. Nele deu trono para Em nome de Jesus. Se pregou nele deu trono para o homem. Em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Qual é o som? Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som de libertação? Eu preciso falar Qual é algo o aqui. som? Qual é o som? Escuta isso. Deus desce na terra. O Senhor já falou para você ir se retratar. E você ainda está pensando na sua reputação. Como assim me retratar? O Senhor já falou com você que você precisa se retratar com o seu irmão. Tem nada a ver com o contexto da mensagem? Tem sim. Porque o Senhor está te chamando mais uma vez a atenção e te dando uma oportunidade. Porque o céu trabalha em meio à obediência. Você está inseguro, você teve vontade de ir e falar com essa pessoa aqui agora, e você está inseguro. Não retenha o que o Senhor está colocando no seu coração. Não retenha o que o Senhor está colocando em seu coração, porque o corpo trabalha em harmonia. Que você tenha a coragem de se retratar. Abre mão da vergonha, abre mão da sua imagem, reconheça o seu erro e volta, porque quem honra a princípio recebe a presença de Deus. Até aqui falou o Senhor. Até aqui falou o Senhor. Para a glória de Deus.
Amém. Glória a Deus. Coloca a mão sobre o seu coração. Feche seus olhos. Quero despedir o povo de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te conceda graça. O Senhor volte para si, volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim eu despeço a sua igreja, Senhor amado, com a bênção sacerdotal. Eu despeço o seu povo, selados no amor, na graça e nas doces consolações do seu Espírito. E que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos digam amém. Aplauda o Senhor.